Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. A gente conversa agora um papo especial com o deputado José Nobre Guimarães, do Partido dos Trabalhadores. Ele é líder do governo na Câmara dos Deputados. A gente conversa com ele de forma exclusiva sobre diversos assuntos. Vamos falar do cenário nacional, do cenário estadual, do cenário aqui da nossa região. E para me ajudar nessa conversa, eu estou com o nosso coordenador de jornalismo do Sistema Maior de Comunicação, o nosso amigo Augusto Alves. Augusto, seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado pelo espaço e agradecer também ao deputado por nos conceder essa entrevista na sua agenda corrida. Deputado, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à nossa Sertão TV. É um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no nosso grupo de comunicação. Aristênio, o prazer é meu. Depois de um dia de agenda cheia aqui na minha cidade, que será 26 de carnaval, é um prazer grande partilhar esse momento com vocês, debater provavelmente assuntos de interesse do Brasil, do Ceará e da nossa região. Prazer. Primeira pergunta é, como é que o senhor avalia esses primeiros 45 dias do presidente Lula? Nós tivemos aquele incidente logo no começo do mandato dele, no dia 8 de janeiro, e todos os desdobramentos que isso aconteceu, mas o Lula já começou a viajar, já foi recebido pelo presidente dos Estados Unidos, já foi recebido pelo presidente da Argentina, já encabeçou importantes pautas, lançou recentemente o Minha Casa Minha Vida, deve lançar em breve o novo Bolsa Família, um pacote de obras, enfim, o governo está começando a caminhar a passos mais esticados. Avaliação que o senhor faz desses primeiros 45 dias? O Lula fala assim para nós, os ministros, e para mim que sou líder dele na Câmara: olha, eu quero fazer em um ano, em 2023, o que o Bolsonaro não fez em quatro anos. Eu diria que nós temos 5 questões que são, para mim, integram uma avaliação positiva desse período. Primeiro, a aprovação da PEC do Bolsa Família, aquela PEC que nós aprovamos em dezembro no Congresso por 331 votos, e o destaque principal, 366 votos, que é o quórum necessário para quórum qualificado, quórum constitucional. Aquela PEC teve uma importância vital para o governo, porque foi ela que garantiu os recursos que estão sendo necessários para o anúncio das obras atuais. Segundo momento, foi digamos assim, algo muito ruim para a democracia, que foram os episódios do dia 8 de janeiro. Os episódios de 8 de janeiro, eles conflitaram com a festa de posse do dia 1º. O fato é que aquele momento foi importante porque o Lula resgatou uma interlocução muito ativa entre os entes federados, Congresso, Supremo, Presidência da República e os governadores. Foi a partir daí que se começou a construir uma nova relação institucional entre os entes federados, uma ideia muito republicana. Depois veio a eleição, o terceiro fato, a eleição dos 2 presidentes da Câmara e Senado. Muito importante, nós atuamos fortemente para não ter qualquer escorrego e não ter qualquer problema que dificultasse a governabilidade. E agora, depois a agenda internacional. Vocês não têm ideia da importância que o mundo está dando ao Brasil, ao novo governo. Todo mundo querendo saber agora que vão investir, todo mundo quer vir investir no Brasil, todo mundo quer saber se nós vamos conseguir frear o desmatamento ilegal da Amazônia, questão ambiental muito importante. A volta do investidor estrangeiro começa a vir, portanto, essa agenda internacional, especialmente a que ele fez com o presidente americano, vai ter grande impacto nos próximos meses aqui no Brasil. E agora, o anúncio de obras importantes. Lançou Minha Casa e Minha Vida, em Salvador, agora na terça-feira. Iniciou as obras de infraestrutura terrestre, como a duplicação da BR-101, e nós vamos recuperar as BR, inclusive alguns concertos já estão sendo feitos na BR-116. Nós vamos recuperar essa Quixadá-Triângulo, e começamos a discutir a duplicação do Triângulo, do Boqueirão dos Cesáreos até Fortaleza, que é outro projeto que estava lá atrás, e nós vamos retomar. Já anunciamos o primeiro lote de retomada das obras do MEC, são quase 4.000 obras paralisadas, e o Camilo já anunciou isso, né? O reajuste das bolsas da CAPES, é um conjunto de medidas que sintetizam a necessidade dessa reconstrução que o país vive. E nós vamos anunciar na pós-carnaval 3 medidas importantes, que para mim são decisivas. O reajuste do salário mínimo, que vai para R$ 1.320, não é o suficiente, mas é um bom começo para a gente recuperar o poder de compra do trabalhador brasileiro. Nós vamos
aumentar a isenção do imposto de renda, que para R$ 2.620, então vai dar um fôlego, porque até o final do ano, próximo ano, nós queremos chegar a R$ 5.000 a isenção, e vamos lançar o Desenrola. O Desenrola é um programa que vai garantir que os 70 milhões de brasileiros e brasileiras que estão com seus nomes negativados possam recuperar isso. E vamos, finalmente, colocar crédito em abundância. Eu falei hoje na visita que fiz nos assentamentos de Xerambi, os bancos públicos precisam cumprir uma missão: botar crédito na praça para emprestar para o pequeno, para o médio e para o grande. Se nós fizermos isso com essa onda mundial que vê o Brasil como um espaço importante e um lugar seguro para o investidor, eu penso que o Brasil já retoma seu processo de desenvolvimento com geração de renda e emprego, que é o que todo brasileiro precisa e quer. Augusto, antes de passar a palavra para você, eu gostaria da avaliação do senhor, e aí 2 questionamentos. Primeiro, há essa expectativa se o ex-presidente da República volta ou não volta para o Brasil, o Bolsonaro vem ou não vem dos Estados Unidos para cá, só acredita que ele possa ser preso se voltar, e as investigações inúmeras acerca de inúmeros fatos que envolvem o ex-presidente da República, como é que o senhor pensa isso? E mais, como é que está a articulação dentro do Congresso Nacional? O senhor é líder do governo na Câmara. E como é que é lidar com essa nova oposição e esses ditos bolsonaristas que agora vão ter que mudar de lado, né? Estão na oposição. Como é que é lidar com essa gente lá na Câmara? Primeiro, sobre essa questão do governo anterior do Bolsonaro, eu não costumo falar muito disso, porque para mim tanto faz se ele volta ou não volta. O novo governo não está preocupado com isso. Caberá à Justiça, que está investigando qual o grau de participação dele ou não nos atos de vandalismo que foram praticados contra a democracia no último dia 8 de janeiro. Portanto, eu não tenho nem preocupação com relação a isso. Esse momento é muito especial para mim, porque eu vou liderar o governo num Congresso muito conservador, uma Câmara muito conservadora. A base inicial do governo Lula eram 130 deputados que foram eleitos na coligação. Nós precisamos de quórum constitucional pelo menos 350 votos. Como fazer? Nós estamos buscando, nós já temos o MDB, o PSD, estamos trazendo a União Brasil, o Podemos, o PSD, estamos trazendo parte do PP, até do PL. Portanto, nesse momento eu diria 3 coisas que eu tenho feito com muito cuidado. Diálogo é o forte da minha presença na liderança do governo Lula. Segundo, atenção devida para os pleitos parlamentares. E terceiro, procurar identificar a base com o programa de reconstrução, dialogando. Eu digo assim, nós temos uma parte da base que é identificada programaticamente com o governo, com o programa nascido e eleito pelo Brasil, das urnas, e nós temos outra parte da base que vai de acordo com o tamanho do projeto, enfim. Por exemplo, nós vamos testar a base já, que é a votação do CARF, que é aquele Conselho Administrativo dos Recursos Fiscais, que nós precisamos tirar essa fantasia, essa narrativa nociva aos cofres públicos, que é para contribuir, o voto de desempate é para beneficiar o contribuinte. Não é. Para você ter uma ideia, 100 milhões de processos, 100 mil processos que estão no Conselho, no CAF, os bilhões que estão lá, 60 bilhões, são 26 empresas. Portanto, não tem nada a ver com contribuintes. Foi o Congresso, fez essa mudança no CAF, que é o Conselho de Administração de Recursos Fiscais, para beneficiar só os grandes. E vamos, evidentemente, também testar o quórum na reforma tributária, que é uma questão, que é uma proposta que nós estamos discutindo. O ministro Haddad vai apresentar a questão da reforma tributária naquela ideia da progressividade, justa e solidária, o novo arcabouço fiscal do país, que precisa, porque nós acabamos praticamente com o teto de gasto, porque aquilo que nós aprovamos na PEC, retiramos, e nós vamos buscar garantir estabilidade. O que o investidor precisa, o que o empresário que quer gerar emprego, que quer trabalhar, que tem compromisso com o Brasil, é segurança. Nós não vamos arredar o pé. Dar segurança, cuidar dos mais pobres, recuperar o salário mínimo e retomar as obras e aumentar o investimento público, porque como pode? Você sabia que quando nós pegamos a presidência da República, além do rombo de 300 bilhões
que o Bolsonaro usou para tentar ganhar a eleição, vou repetir, 300 bilhões que foram usados, Augusto, para tentar ganhar a eleição, quase que quebram a Caixa Econômica Federal, liberando dinheiro sem critério algum, pagando Bolsa Família sem nenhum critério, até gente que não estava no cadastro. Fizeram uma patifaria com o país. Nós vamos, evidentemente, recuperar tudo isso, né? E eu penso que os bancos públicos vão ter papel decisivo, BNB, Caixa Econômica, Banco do Brasil, especialmente o BNB, que tem que emprestar para o pequeno. Por onde eu andei hoje em Queramuim, a reclamação é uma só. O que faz o banco que não empresta mais? O Banco do Nordeste e os outros bancos? Porque deixou de emprestar. Tudo o Paulo Guedes levava para a Caixa da União, para fazer superávit, para pagar a dívida. Não pode, não pode. E, evidentemente, nós vamos começar a discutir as taxas de juros. O Brasil não se desenvolve, não vai conseguir retomar o crescimento se não baixar as taxas de juros. O Brasil não pode conviver com 13,75% de juros, com 8% de juros reais, que é a inflação, menos a taxa de juros. Portanto, nós precisamos rever isso, porque o Brasil não está, a tendência é de queda da inflação, não é de crescimento. Portanto, o novo governo tem sim que discutir uma nova política monetária, garantindo a independência do Banco do Brasil, mas compreendendo que é um novo governo, porque senão não vale. O presidente do Banco Central, essa polêmica que está acontecendo toda lá na Câmara, sim. O presidente do Banco Central não é presidente da República, ele tem autonomia? Tem, para conduzir a política monetária, mas ele não tem autonomia para definir qual é a política econômica do Brasil. Ele tem que submeter ao programa que saiu das urnas, e isso nós temos muita tranquilidade. Então, eu diria que nós estamos trabalhando bem e eu estou muito confiante. E a minha missão, alguém pergunta, mas Guimarães, com tudo que tu está fazendo em Brasília, de manhã, de tarde, de noite, ainda tem tempo? Eu estava na quinta-feira em Xelô, passei sexta-feira de carnaval, véspera aqui em Queramuim, porque tem uma coisa, Estênio, viu, Augusto, que eu não quero perder jamais, é o meu vínculo com o meu Estado. Quero ajudar muito o governador Elmano, quero cuidar bem, e eu penso que nós estamos no caminho certo. A minha avaliação, portanto, desses 40 e poucos dias do governo Lula, são positivos. Eu acho que vamos fazer muito mais pelo Brasil. Augusto Alves. Daqui a pouco a gente vai falar de cenário nacional, mas eu queria justamente cenário estadual. De cenário estadual. Eu queria justamente falar do tempo do senhor lá em Brasília. Mesmo com a correria, o senhor é líder do governo na Câmara, o senhor tem sido um dos deputados mais cogitados, mais buscados por lideranças, por prefeitos, por deputados do Ceará. Como é que o senhor tem feito para conciliar essa agenda em Brasília? Olha, essa semana para mim foi um marco disso tudo. Eu recebi mais de 30 prefeitos em Brasília e dei conta da base das coisas que eu tenho que fazer em nome do governo, das audiências, conversar com os ministros, enfim. É um negócio... Então, você tem que procurar tratar assim no nível... Primeira prioridade é cuidar do governo, é a base do governo. Aliás, nós votamos uma medida provisória que não estava nem prevista, de última hora que nós articulamos bem, a 1138, que garante uma redução no pagamento de impostos para as agências de viagem, que essa MP foi muito importante para incentivar o setor do turismo no Brasil, para dar competitividade a ele, enfim. Portanto, essa semana foi surgindo. Eu tive que cuidar da base, tive que cuidar do aniversário do PT. Do aniversário do senhor também, né? Do meu aniversário, porque eu fiz... O pessoal inventou uma festa na barraca de praia sábado. Eu cheguei em Brasília domingo, estava lá o aniversário com a Dilma, o pessoal numa reunião. Segunda-feira de novo, pois não é que até agora, depois de tantos dias, até ontem, aliás, até nessa quinta-feira em Quixelô, o pessoal fez um bolo de aniversário. Porque assim, é o reconhecimento, né, Augusto? Eu estou muito animado para conciliar o meu tempo em Brasília, ajudar o governo, que é a prioridade, e defender os pleitos do Estado do Ceará em Brasília e dos nossos municípios. Mas eu não quero perder jamais esse vínculo que eu tenho com a base aqui, não. Como eu escutei lá nos assentamentos, eu fui no Camará, fui ali na região do Damião Carneiro, né? Poxa, fui no distrito de Belém e ouvi cada depoimento da alegria das pessoas. As pessoas pedem tão pouco, não pedem nada em benefício, só pedem benefício, melhoria do posto de saúde, vi muito isso. Reforma da escola, auditório para a escola,
É tudo coisas tão simples que o Estado tem que, na sua obrigação, atender às demandas da comunidade. Enfim, eu estava lá, eu nem imaginava, eu estava lá na reunião em Belém, aí a pessoal falou do problema da água, a questão hídrica. Aí olha só a reflexão que as pessoas estavam fazendo. Nós vamos fazer, o governo do Estado vai fazer uma adutora, aliás, Xeramobim está tendo um problema, pode ter um problema hídrico gravíssimo, né? E nós vamos fazer emergencialmente a adutora Banabuiú, Xeramobim. E a adutora, o canal vai passar ali perto do Belém, e nós vamos fazer um ramal para levar também a água para a região de Belém, o distrito de Belém. Portanto, vê como é uma coisa bacana, né? As pessoas lembram, as pessoas estão muito atentas. As pessoas me perguntam sobre o Bolsa Família, sobre o salário mínimo. E, aliás, você falou bem, o Lula vai lançar o Bolsa Família agora depois do Carnaval, com a inclusão dos R$150 por criança de 0 a 6 anos também, que é outro benefício muito importante. Perfeitamente. Ô, deputado, agora vamos trazer o assunto aqui para o estado do Ceará, mudança também no governo do estado, porque Eumano de Freitas é o novo governador. Como é que o senhor tem acompanhado aí os passos dele já nesses primeiros dias, esses primeiros 45 dias? Ele já teve uma prova de fogo na Assembleia esses dias, quando passou a reforma administrativa, projeto de aumento de imposto, ICMS, sempre muito ranhento, sempre de muitas rusgas, e ele já testando a sua base. Primeira pergunta, avaliação de Eumano de Freitas e como é que o Partido dos Trabalhadores está construindo essa base dentro da Assembleia Legislativa? Começou bem o governador, evidentemente, para um novo governador, que assume o governo depois do Camilo, que saiu com 80% de aprovação, não é fácil, porque foi feito muito pelo Ceará e pelo Ceará. Então, o novo governo tem que se rebolar. Passou pelo teste na Assembleia, importante. É claro que quando o governo qualquer governo, quando trata dessa questão do imposto, que incide sobre um determinado produto, e no caso do ICMS, evidentemente que a pressa tem que ser em devolver eventuais aumentos de imposto em serviços para a população, educação, segurança pública e saúde. Ele lançou, nessa sexta-feira, algo que para mim é central para o novo governo, Ceará Sem Fome, que é um programa que vai erradicar a fome, porque o Ceará ainda tem 2 milhões, perto de 3 milhões de pessoas que têm problema de segurança alimentar, não têm o direito de comer 3 vezes por dia. E já anunciou, que foi uma coisa que o presidente Lula já autorizou também, zerar as filas de cirurgias eletivas. Também que nós já anunciamos, a ministra da Saúde já anunciou, e um dos estados que vai fazer a primeira parceria é o Ceará. Acho que ele está no caminho certo e o nosso papel é ajudar a bancada do PT de 9 deputados, a federação, um do PCdoB e 8 do PT, ajudar, dar governabilidade ao novo governo e fazer as coisas que precisam ser feitas. É tanta coisa para fazer, eu vou trabalhar muito para defender o governo Eumano lá em Brasília e arrumar muito recurso para o Ceará e o meu Xeramobim. Deputado, houve essa votação na Assembleia e isso também demonstrou muito de como é que vai ser essa base do governador Eumano também na Assembleia e o Partido dos Trabalhadores se articulando. Mas, depois dessas rusgas que houve na eleição com o PDT, há 2 alas dentro do partido, uma que apoia, mas uma que é muito de oposição, sobretudo 3 vereadores que são ligados ao prefeito de Fortaleza, José Sarto, e a Roberto Cláudio, que foi derrotado na última eleição. Como é que o Partido dos Trabalhadores avalia essa posição do PDT na Assembleia? Eu acho que mais cedo ou mais tarde as coisas se ajustam. Evidentemente que de uma bancada de 13, né, 13 deputados do PDT. Quase isso, Quase isso. 3 votaram contra o governo. Eu acho que no início do governo, como eu falei, nós vamos testar a base do Lula, já, também lá. O teste decisivo será o conselho o CARF que eu falei, depois da reforma tributária. Ao testar a base, você vai separando o joio do trigo, né? Você vai definindo os caminhos. Acho que o Eumano vai ficar com uma base sólida para votar as matérias de interesse do governo e do Ceará. Com o PDT na base? Com o PDT na base, pelo menos a maioria. Eu tenho conversado com parlamentares do PDT e eles dizem, aliás, o líder do governo será do PDT, que é o Melhor de Guerra. O líder do governo na Assembleia do Eumano é do PDT. Portanto, eu acho que essas coisas se ajustam. Eu disse agora há pouco para o meu amigo Sérgio Machado que não é a mesma coisa do Camilo. O Camilo praticamente era 0 a oposição. O Eumano não, tem uma posição mais barulhenta, mas não chega a ameaçar a governabilidade que ele precisa para
cuidar bem do cearense e do Ceará. E essa ala do PDT, que é mais ligada, que está sendo oposição, é mais ligada a Roberto Cláudio, tem se mostrado até um pouco resistente para aprovar e para vir para o lado do Elmano. É possível, deputado, já falando de eleições 2024, o senhor vai dizer que é muito cedo, mas é inevitável que não esteja já nomes trabalhando para essa corrida. É possível fazer uma junção de PDT, PT nas eleições de Fortaleza, da capital? No caso da eleição de Fortaleza, acho muito difícil, né? É evidente que essa questão da Assembleia dos Parlamentares tem vinculação com esse problema que não está resolvido ainda. Dificilmente o PT deixará de ter candidatura em Fortaleza. Não tem como não ter, tem que ter. Evidentemente, nós vamos conversar na hora certa com os nossos aliados, ouvi-los, conversar com os senadores, conversar com o governador e com a direção do PT em Fortaleza, com a bancada federal. Eu acho que, em política, o exemplo da eleição última no Estado está aí para todo mundo analisar. Cautela, não vamos agredir ninguém. Nós temos um projeto no Estado, que agora é comandado pelo governador Elmano, e nós queremos que na eleição de 2024, o PT, falo pelo PT, eu pretendo eleger pelo menos 50 prefeitos no Estado, quadros do PT, identificados com o Lula, com o governo Elmano, e evidentemente apoiar outros tantos de partidos aliados da base do governo Elmano aqui no Ceará. Mas o PT terá candidato em Fortaleza, então? Dificilmente não terá. Terá sim. É o que a gente tem conversado, é o que... Nós temos uma base muito forte em Fortaleza, nós todos fomos muito bem votados em Fortaleza, e, portanto, não tem como vacilar nisso, né? Nós estamos... Qual é a diferença? A diferença agora? Nós vamos governar o Brasil, nós estamos governando o Brasil, e alguém tem dúvida do peso do Lula, da relevância do presidente Lula, do governo do Lula? Ele falou assim: ô Zé Guimarães, você vai ser meu líder. Aí eu disse: pois é, presidente, eu preciso do senhor em 2026 no Ceará. Falando lá, pensando no que eu vou fazer em 2026. Ele falou assim: se o meu governo estiver bom, você vai estar comigo. Então essas coisas todas precisam ser feitas com cuidado, com maestria, sem mudar de lado, mas muito firme naquilo que nós queremos para o Ceará, para Fortaleza e, sobretudo, para o governo, para o Brasil, que é a minha principal responsabilidade nesse momento. A gente fala também de região, porque essa região também é muito importante, porque, como o senhor bem falou, e se identifica muito com o seu sertão aqui do encantado do Quixeramobim, e aí eu trago para o município de Quixadá. Lá nós tivemos uma eleição atípica no ano passado, porque o prefeito apoiou o ex-presidente Jair Bolsonaro e tem se posicionado aí, de certa forma, com uma, vamos dizer assim, uma certa vantagem em relação à ala de oposição, que é do Partido dos Trabalhadores, nesse momento, lá em Quixadá. A pergunta que eu lhe faço: o PT vai ter candidato em Quixadá ou ainda é muito cedo avaliar a posição de Lário Marques ou de outros parceiros do partido na cidade? Bom, as duas regiões onde eu tive as maiores votações foram Cariri e, em segundo lugar, o Sertão Central. Eu tive uma votação, mais de 4 mil votos em Quixadá, tive 10 mil votos em Quixeramobim, tive 4 mil votos em Senador Pompeu. Então, eu diria que, se depender do deputado Zé Guimarães, nós teremos candidato a prefeito em Quixadá, Quixeramobim e Senador Pompeu. Evidentemente, tem outras cidades que nós vamos disputar. Eu estava na região Centro-Sul esses dias e vejo com grandes possibilidades o PT eleger o prefeito de Iguatu, né? Além da reeleição de outros. Portanto, é trabalhar com jeito, com cuidado, e eu tenho um compromisso muito forte com o Sertão Central. Pela primeira vez, eu bati os 10 mil votos em Quixeramobim. Então, como é que vai ter uma eleição municipal em Quixeramobim? Qual vai ser a minha participação nisso? Qual o grau de influência que nós teremos com o Elmano, governador, com o Camilo, senador, especialmente com o Lula? É claro que eu quero influenciar, é a minha cidade. Eu moro aqui no Encantado, minha mãe, minhas raízes. Ajudo Quixeramobim como ninguém, como nenhum outro deputado federal, todo mundo sabe disso. As principais obras que vêm para cá, aliás, não só na área das estradas, mas alguém pensa, o Camilo trouxe a Universidade Estadual para cá, o curso de medicina, esse complexo de saúde que vai ser montado, através de quem? Do Zé Guimarães, por tudo aquilo que a gente faz em parceria,
fizemos com o Camilo e fazemos com o Elmano. Nós representamos um projeto, nós temos liga, não é apoiador de ocasião, não, é o apoiador de toda hora, dos momentos difíceis. Você lembra, quando deram o golpe na Dilma, eles me falavam para mim, meus colegas, Zé Guimarães, você vai abandonar a política? Achavam que eu disse, eu vou descer a rampa com a Dilma e vou subir com o Lula. Exatamente o que eu fiz. Portanto, a gente não pode estar de um lado só nos momentos bons, não. Eu sei perfeitamente o nosso tamanho, o meu tamanho. E sei muito bem também aqueles que me procuram por conta do superpoder. Imagina que eu tenho, e evidentemente que se eu sou o líder de um governo do tamanho do governo do presidente Lula, atrai muita gente, atrai também maus olhares, que eu preciso me benzer todo dia para não cometer nenhum erro, nenhuma falha, para não dar macho para os meus adversários. Portanto, eu estou muito tranquilo que nós vamos disputar a eleição nas principais cidades do estado do Ceará com candidaturas próprias do PT, inclusive Quixadá, Xeramobim e Senador Pompeu. Claro que são os diretórios que irão discutir, mas eu tenho também o direito de opinar. Eu não abro mão do PT, né? O senhor já recebeu alguns dos prefeitos aqui da região, prefeito de Xeramobim, prefeito de Quixadá, de Senador Pompeu, já andou discutindo alguns assuntos da nossa eu região? recebi, eu conversei com o prefeito de Xeramobim, ele me ligou, o prefeito Cirilo, me pediu ajuda, me pediu emenda e tudo, e eu sou assim, Aristênio, nós temos que diferenciar bem. A eleição, quando passa, você chega a uma outra eleição, disputa, perde, ganha. Só os bolsonaristas que não aceitaram o resultado das urnas. Todo mundo sabe que nós perdemos a eleição última em Xeramobim com o doutor Pedro Coelho aqui. Eu apoiei ele na última eleição. Nós perdemos. Eu não fui reclamar, eu não fui para a justiça para impedir a vitória do atual prefeito. Passou a eleição, nós temos que ajudar a cidade. É isso, as obras que nós estamos trazendo para cá, né? As estradas, e vou fazer muito mais. O pessoal pede coisas tão simples para trazer desenvolvimento para a cidade, recursos para o hospital, que eu vou trazer recursos para a saúde. Nós temos que ampliar os serviços do hospital regional. Já falei com a secretária, como é o nome da secretária? De saúde? Do Estado, pelo amor de Deus, Omar. Agora, Tânia. A Tânia, grande secretária, Tânia. estou conversando com ela. Nós precisamos que abrir todos esses dias. Minha mãe fez uma cirurgia esses dias aqui, uma cirurgia delicada. Minha mãe completou 97, vai para os 98 anos, e fez uma cirurgia de uma hérnia que praticamente estrangulou. E eu vi o carinho com que os profissionais de saúde receberam ela, como recebem todos, né? Eu já tive irmão hospitalizado aí, já tive tia hospitalizada. Todo mundo fala do extraordinário tratamento que recebe ali. E eu vi, esse hospital precisa ampliar os serviços na parte de cardiologia, na parte de trauma. Nós temos que ampliar e é isso que eu vou fazer. Eu já falei para a secretária, a Tânia, para o Elmano, dotar o Hospital Regional de Xeramobim, mudar a questão da regulação, porque às vezes eu ouvi depoimento do doutor Cristiano o seguinte, um paciente aqui do bairro, vamos dizer aqui, Maravilha, ele está na fila. Aí vem uma pessoa da Itaitinga, de Fortaleza. Não, é evidente que tem que alterar isso. E nós temos que cuidar muito bem. É para isso que eu quero que o Elmano ajude muita gente a ampliar cada vez mais os serviços. Nós vamos lançar o Minha Casa, o serviço de saúde. Nós vamos lançar o Minha Casa e Minha Vida do Lula. Eu quero trazer a unidade do Minha Casa e Minha Vida para Xeramobim, né? Enfim, é isso. Essa adutora que eu vou me empenhar muito, porque é empréstimo do governo do estado trazer água do Banabuiú para cá. Portanto, e consolidar o hospital regional, o campus universitário da UES. E eu não perdi aquela minha luta que, quando deram o golpe na Dilma, impediram que eu trouxesse, que é a Universidade Federal do Ceará para cá, para Xeramobim. Xeramobim tem um potencial enorme, né? Na área da educação, na área econômica. Então, nós vamos fazer muito. Posso assegurar para vocês e os nossos telespectadores do Brasil, do Ceará e de Xeramobim, essa região é muito importante para mim. Nós já estamos quase finalizando a conversa, a agenda do senhor é corrida, mas nós temos também, além de saúde, de crise hídrica, um gargalo muito forte de Xeramobim, que é a questão da segurança. O senhor também pretende ver com bons olhos essa questão da delegacia 24 horas que Xeramobim não tem, que depende de Quixadá nos finais de semana, nos feriados. O senhor também se compromete? Muito. Eu recebi já eu estava conversando com os meus amigos aqui, que participaram da agenda comigo, o presidente do PT, o Paulo Ferreira, que é um grande servidor público, que vai ser, inclusive, que vai ter uma missão importante agora na Secretaria de Recursos Hídricos. Eu estava conversando com os vereadores, o Gleison, o Eugênio, com o Tasso Borges, com o sindicato,
com tanta gente que eu recebi, com o MST, todo mundo falou para mim hoje, olha, uma delegacia 24 horas para Xeramobim é central. É claro que eu vou conversar isso com o governador. E precisa, Xeramobim está com quantos mil habitantes? Mais de 80, né? Exato. Então, não pode, não tem que ter uma delegacia 24 horas aqui dentro, que o problema de segurança é um problema que nós temos que encarar com prioridade. Não pode deixar. Eu vou me empenhar muito, viu, Augusto, para trazer, para ajudar o governador. É trazer a delegacia 24 horas. Isso também não é passo de mágica, não. É um processo de construção, mas que Xeramobim saiba, os cearenses, eu gosto de trabalhar. O pessoal fala na Câmara, o Zé Guimarães, o líder do outro, tem um carimbo aqui na testa, trabalho. E eu quero dedicar a minha vida, desses 4 anos, para fazer essa nossa querida cidade, o sertão, crescer cada vez mais. Inclusive, essa bela televisão que nós temos aqui, o Sistema Maior de Comunicação, eu quero aproveitar para elogiar e acho que temos que zelar muito por isso. É um patrimônio, não é uma TV pública, mas isso é um patrimônio da cidade, da região. Eu não tenho a menor dúvida disso, principalmente da forma democrática. Eu nunca, vocês sabiam, terminar, Augusto, eu já fui vetado no passado a falar em emissoras de televisão e rádio. Eu nunca, mesmo em épocas passadas, eu nunca fui vetado aqui no Sistema Maior de Comunicação, na rádio. Quando vocês deram aqui os primeiros passos para a TV Sertão, né? Então, eu não tenho como não apoiar, porque isso é patrimônio. A população precisa, sobretudo, como a informação chega de forma plural, debatendo e verdadeira, que é isso que esse mar essa rede de legalidade que o Bolsonaro fez no país com as fake news, quase que compromete o sistema de televisão, o sistema de informação no Brasil. Perfeitamente. Deputado, muito obrigado pela presença mais uma vez aqui, pela gentileza de abrir um espaço nessa sua agenda tão lotada, nesse feriado esticado. Bom trabalho aí nessa volta ao Congresso Nacional e esperamos por boas e excelentes notícias aqui para a nossa região, tenho certeza. Muito obrigado mais uma vez. Eu agradeço e dizer que eu estou aqui com toda a comitiva ali fora, inclusive meu amigo doutor Rômulo Coelho, que está aqui. Aliás, encontrei um grande amigo aqui também, o João Ferreira. João Ferreira, que é empresário aqui, que no passado foi até secretário, eu lembro, né? Foi secretário do Zé Alves, que era prefeito. Doutor João? Doutor João, é muito bom isso, saber que as pessoas acompanham o nosso trabalho. E você que diz, toda vida que eu vou falar na Globo News, você não está na Globo News hoje, mas está aqui na TV Sertão, né, Alexandre? A gente está acompanhando sempre. Tá bom, muito obrigado, hein? É isso. Você acompanha esse material também disponível nas nossas plataformas digitais.